Olá, queridos, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês e está entrando no ar mais um programa Polígrafo, comigo, o Pastor Daniel Nascimento, e com ela, Débora Nascimento. Então vamos lá, vamos começar mais esse polígrafo dessa semana e pedindo a você que compartilhe esse vídeo, deixa o seu joinha ou o seu dislike aí e se inscreve em nosso canal. Nós precisamos fazer esse canal crescer. Vamos lá, Débora. O nosso polígrafo de hoje é a nova ordem mundial, a implantação do novo e ímpio governo mundial e o anticristo. Sempre foi o sonho dos poderosos do mundo implantar um governo único. Porém, sempre que ouvimos alguém falar este fato, era remetida sempre à fé, pois não obstante, todos que se aventuravam a falar sobre o assunto, era remetida ao calabouço vergonhoso da teoria da conspiração, ou se falava que aquela pessoa estava falando em conta própria. Porém, o plano da nova ordem mundial está neste momento a todo vapor e sendo colocado em andamento. Enquanto você vê esta aula, nós estamos sendo manipulados 24 horas por pessoas e organizações que nos induzem a fazer aquilo que não queremos. E assim, as pessoas tomam decisões irracionais que eles não têm noção de como as decisões que eles tomam estão nos levando para a sepultura. Mas com suas mentes controladas, eles não se dão conta de que eles são apenas o que os poderosos da nova ordem mundial cheguem ao poder. A célebre expressão de Lenin é a melhor amostra que temos de como as massas são manipuladas e parecem estar mesmo pré-hipnotizadas. Essa é a frase de Lenin. Ele diz assim: usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio de classes, destruiremos sua base moral, a família e a espiritualidade. Comerão as migalhas que caírem de nossas mesas. O Estado será Deus. Vladimir Lenin. Citando Lenin, vamos agora para nossas perguntas. Primeira pergunta: o que é a nova ordem mundial? Você quer ler as outras também, para eu ficar treinado aqui, o pessoal Sim, também? sim. Então, São vamos lá. total 5 perguntas hoje. Primeira: o que é a nova ordem mundial? Segunda: onde ela começou? Terceira: teremos mesmo um governo mundial? Quarta: podemos impedir estes acontecimentos? E quinta: teremos mesmo uma única religião estatal? Nós temos sempre pouco tempo, né, para falar sobre esses assuntos. Talvez aí daqui a uns 3, 4 meses nós conseguiremos aí falar pelo menos 1 hora de um assunto só. Né? Muita gente está perguntando a gente por que o programa é curto e tal. É porque o recurso nosso, irmãos, para colocar no ar ainda é pouco. Tá? Então, dito isso, a primeira pergunta foi: o que é a nova ordem mundial? O que é a nova ordem mundial? Parece que essa coisa foi sendo falada muito, e como você leu na introdução, a gente falava de um governo único. Parece que a igreja de hoje, Débora, ela compra umas ideias que é uma coisa que a gente já vinha falando desde que mundo é mundo, que haverá um só governo, uma só moeda, um só povo, uma só religião, tudo isso. E a gente chamava isso o sistema do anticristo. O pessoal parece que agora descobriu a pólvora sem fazer barulho, porque um monte de grupo fora do campo religioso viu a movimentação e chama isso de a nova ordem mundial. E que de fato é isso, a nova ordem mundial. Mas o conceito, a palavra é nova, mas o conceito é bem antigo, isso é bem velho. A melhor definição sobre nova ordem mundial é dada no livro do Alexandre mesmo, Costa, que diz: a nova ordem mundial é o conjunto de iniciativas que visam a implantação de um governo mundial estruturado em camadas, mas centralizado em uma entidade global. E aí ele diz que talvez isso seja a ONU, essa entidade global. Talvez uma que venha a ser criada. Deste centro sairão organizações específicas com ramificações em todos os países. Boa parte dessa estrutura já existe, de fato existe, ele está citando isso aqui. Esta está distribuída entre milhares de organismos estatais, nacionais
e nacionalistas e pelas organizações não governamentais reunidas sob o guarda-chuva da ONU. Outras estão sendo criadas sem a participação dos parlamentares e governos locais, às vezes com completo desconhecimento destes. Ou seja, a nova ordem mundial ela é uma questão estabelecida para que o mundo todo seja regido por uma só entidade. É o que se diz aqui. Só que o conceito de nova ordem mundial, a palavra pode até ser nova, ser até bacana, tudo, mas o conceito em si, ela não é novo, isso é muito antigo. Isso a gente vai ver que é tão antigo quanto a Bíblia, isso aqui. Então as pessoas assim, e tem um monte de crente hoje em dia, né, falando, olha, vamos lutar contra a nova ordem mundial e aquele negócio todo, mas eu não vou arriscar isso aqui porque parece que é uma pergunta aí se a gente pode lutar contra isso. E nós estamos hoje em dia, gente, vendo, não é um aprimoramento, é o externar mesmo disso acontecendo. Nós estamos vivendo isso hoje. O mundo será regido por uma nova ordem mundial. E basicamente é isso, é a nova ordem mundial, é a tentativa de que uma entidade só reja o mundo, em termos mais rústicos assim, de um só governo, uma só moeda, um só povo, sendo regido a partir de uma organização. E a gente está vendo os grandes, né? Agora, pode dizer União Europeia, a gente pode União dizer, Europeia, falando sobre abertamente, sobre se ter uma nova moeda só, sobre... Agora há pouco mesmo teve a China e a Rússia, né? Falando disso. Que a China e a Rússia, elas estão se colocando no tabuleiro da nova ordem mundial, essa é a palavra do Putin, e que terão que saber que eles estão no jogo. Então, é uma loucura negar isso não pode ser mais remetido ao campo de teoria de conspiração, nada disso, mas a nova ordem mundial é um conceito baseado no globalismo e não em globalização. Globalização é a questão econômica, de onde as pessoas comercializam globalmente seus produtos, isso aí até é bom, mas globalização é a tentativa de políticos e poderosos do mundo se imporem sobre as liberdades e as soberanias dos países para fazer isso virar uma grande irmandade. Um pensamento Pensamento só, uma só religião, um só povo, é o pensamento globalista que se chama. Mas a gente já chamava isso há muito tempo. Você nem lembra que você era pequena, você vai fazer 20 anos já, mas você era bem pequena, e eu venho falando de anticristo, você escuta essa palavra, anticristo e um governo mundial. Livretinho que tu fazia. Livretinho, exatamente. Então é uma coisa bem antiga isso aí, muito antigo mesmo. Mas vamos para a próxima aqui, para a gente não ficar... A segunda pergunta, onde ela começou? Essa que é a questão, onde começou a nova ordem mundial. Veja, nova ordem mundial quer dizer que uma nova ordem, ela tem que destruir uma ordem já existente. Eu acredito muito que a nova ordem mundial começou no Éden, com o próprio Satanás. Porque existia uma ordem existente, de que Adão não poderia comer. Sob a influência do diabo, Eva comeu, deu ao seu marido, e dali para frente estabeleceu-se uma nova ordem. Se a gente for colocar em termos grosseiros, é assim, uma nova ordem mundial. Ou seja, nova ordem por quê? Porque já existia uma ordem, em termos mais leigos para a coisa, e está sendo estabelecida uma nova ideia, novas leis e novo tudo, você entende? Mas se a gente remeter à questão política da nova ordem mundial, nós vamos chegar à Torre de Babel. Babel é o símbolo disso tudo. Interessante, né? Que você sempre vai ouvir muito aqui na biblioteca, eu sempre estou estudando sobre esse negócio, né? Sobre esse fenômeno de Babel. Né? Porque Babel, irmãos, não dá para você passar para discutir política e religião sem passar em Babel. Se a pessoa não estudou as questões da Torre de Babel ali, com seriedade mesmo, com parar ali, não é ler somente o texto, eu já li o texto. Não, é parar. É investir tempo, é entender o que aconteceu ali por trás daquilo tudo. Aqui uma fenomenologia política
religiosa, tudo aquilo estava acontecendo ali, uma Cultural conspiração. tudo, né? Uma questão, uma conspiração mesmo contra o próprio Deus, né? Cultural, igual você falou, cultural, sociológica, filosófica, política, religiosa, tudo aconteceu em Babel. Então Babel é o centro. Porque, veja, todo o povo, Babel e a implantação da ordem mundial, olha, todo o povo tinha um só idioma. E assim eles tinham nas mãos a construção não apenas de uma nação, mas sim de um império globalizado, onde todos falavam o mesmo idioma e todos viviam em total rebeldia contra Deus. Imagina bem isso aqui era uma coisa doida, ou seja, todo mundo fala o mesmo idioma e todo mundo resolveu vir em rebelião contra Deus. Ou seja, é uma coisa de doido. Veja bem, o pacto de Deus, a torre, na verdade, era um símbolo da arrogância mesmo do homem que estava mesmo disposto a quebrar o pacto que Deus fez com Noé. Deus fez um pacto com Noé dizendo que não mais iria destruir a terra com água. E o arco-íris, que na Bíblia não chama arco-íris, chama arco, né? Íris vem depois, que é dos gregos. Mas o arco que transpassava o céu era o símbolo daquela aliança. O pacto de Deus consistia em mostrar a sua soberania sobre as suas criaturas e como um grande monarca do céu e da terra. Ele pode impor seus termos de aliança. Outro propósito do pacto de Deus com o homem era para unir o homem a si. Ou seja, Deus fez o pacto com o homem para uni-lo firmemente a si. Sendo assim, este homem está ligado a ele através do pacto do próprio Deus com o homem. E aí vem aqui a torre era. A torre era, na verdade, um símbolo da arrogância do homem, de homens que estavam mesmo dispostos a quebrarem o pacto que Deus fizera com eles. Ou seja, para aquela cosmovisão ímpia que ancorava aquela torre, era, na verdade, o início de uma sociedade que não negava a existência de Deus. Nenhum morador de Babel, em sã consciência, negava que Deus existia. Ela só não queria que Deus fosse o regulador de suas condutas. Por isso que rebelou-se. Por isso, rebelião. Você entendeu? Por isso. Exatamente, você matou a charada. Por isso que rebelou-se. Você não se rebela contra uma coisa que você não acredita. Não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Você só pode se rebelar contra algo que você acredita de fato. Então, o que acontece aqui? A nova ordem mundial, como política mesmo, como questão política, ela vai nascer em Babel. A Revolução Francesa, que a gente gosta tanto de bater nela, né? A Revolução Francesa é uma imitação de Babel de novo. Tem até um vídeo meu aí no canal, não tem? Sobre 2 aulas sobre a Revolução Francesa, não é? Que eu falo lá mesmo que a Revolução Francesa é o que tem de melhor, gente, em Babel. É o que tem de melhor. Porque era os revolucionários franceses dizendo, e a França diz isso até hoje, em sua própria política pública, nós não queremos Deus. Nós não queremos acordo nenhum com Deus. A França hoje é ateu, né? Hoje é um dos únicos estados democráticos, porque estados que não são democráticos têm isso na Constituição, como China, Coreia do Norte e outros estados, que é ser ateu na Constituição. Mas é o único estado laicista e não laico, é o único estado ateu na sua Constituição, a França. Inclusive, tem aí um missionário do pastor Paulo Júnior que está na França, que o pastor Paulo Júnior ajuda ele muito. Eu estava vendo um depoimento ele dizendo que lá é muito difícil abrir uma igreja. Não. E se for comprar um prédio para botar uma igreja nos arredores de Paris, é muito difícil ser legalizado. Muito difícil. E aí as pessoas pegam isso aqui e dizem assim, tá vendo, todos os partidos de esquerda são assim. E a gente vai provar que não, irmão. O anticristo ele é apartidário. O sistema da globalização ele é apartidário, não é só de esquerda. Tem que ser, né? Ele tem que ser apartidário. Abranger todos os... Ele tem que abranger todos. Exatamente. Ele tem que colocar todos debaixo do guarda-chuva dele. Então, você citou Lenin agora há pouco, não é? Usaremos o idiota útil para destruir com a espiritualidade, a família e tal. A primeira coisa que o Partido Comunista fez foi dividir para conquistar. E como é que se divide as coisas? É simples. É fazendo a divisão, a dicotomia política, esquerda e direita. Vê que imbecilidade. E hoje eu vou falar diretamente com os meus irmãos evangélicos que estão nos ouvindo,
que eles são tão... o Lenin chamou de que imbecil? Como é que foi? Eu quero dar a palavra. Idiota útil. A palavra do Lenin. Você é tão idiota útil quanto o idiota útil de esquerda. Porque hoje nós estamos vendo isso, né? Nós estamos passando isso no Instagram, né? Em outras redes. É só o Instagram que a gente tem, né? Mas a gente passa muito isso aqui, né? Na nossa própria cidade. Das pessoas... você agora virou de esquerda. O outro diz, você agora traiu o movimento. O outro traiu a pátria. Tal. Ou seja, a gente vai vendo essa bobagem, como as pessoas se dividiram por coisa nenhuma. Por coisa nenhuma. Você vê que o Lenin, na profecia dele aí, ele é um profeta, melhor do que Ellen G. White. Porque ele faz uma profecia violenta e se cumpre. Hoje está cumprindo-se isso. Porque ele conseguiu. Ele conseguiu. Hoje o mundo está dividido entre esquerda e direita. E o Estado é Deus hoje em dia. E o Estado é Deus tanto para um quanto para outro. O Estado hoje para eles é Deus. Você vê isso com o próprio advento aqui nosso no Brasil, Lula e Bolsonaro. Né? Os dois lados. Os dois lados. Do lado que apura. Ninguém vem aqui me dizer no comentário, não, porque você é de esquerda, gente. Tem vídeo meu aí, eu com camisa amarela, fazendo campanha lá, na direita, tudo. Mas eu só fiz até ali. Limites, né? Limites, né? Só que a questão do pessoal é que eles hoje dizem, a gente não quer o Estado interferindo na nossa vida. Mas quando é o Estado de direita, pode. Aí eu nunca entendi muito a filosofia para se ter. O outro diz que para não falar aqui, tá vendendo só por de direita, o outro que é de esquerda. A mesma coisa. A mesma coisa. Se for de esquerda pode, agora se for de direita também não pode. Também não pode. É hipocrisia. É hipocrisia fundamentada. Então veja bem, a cidade de Babel foi estabelecida, ficando aqui porque esse vídeo é impossível, né? Ficar num vídeo só. No outro vídeo nós vamos tratar, eu acho que vai dar uns 3 vídeos esse assunto, porque no outro nós vamos ter que tratar do anticristo. Mas eu vou ver aqui se a gente fala dos fundamentos os fundamentos de Babel daqui a pouco. Vai para outra pergunta aí para ver. Terceira pergunta. Teremos mesmo um governo mundial? É aqui que está. Nós vamos fazer um vídeo só sobre o anticristo, né? É inevitável não ter um governo mundial. Nós vimos isso na própria pandemia, lembra que a gente estava pesquisando muito na pandemia? Na pandemia a gente estava em casa, recluso em casa, Estava recluso, a gente ficou pesquisando muito. E foi muito um estralo de dedo. Exato, foi um reset, né, muito grande que muito grande. O pessoal deu o poder de controle de gente, de controle de tudo, gente que não tinha dados no sistema, né? Sistema agora tem. Exato, naquele negócio do auxílio, não só aqui no Brasil, mas outros cantos também acho que teve alguma forma de ajuda que eles fizeram. Ou seja, eles remapearam a sociedade. Remapearam a sociedade, foi uma coisa muito bizarra. A pandemia foi bizarríssima, né? Que eles remapearam todos que estavam fora do sistema de alguma forma. Se ele não entrou no sistema para ganhar dinheiro, ele entrou no sistema da saúde. Que é a vacina, né? Que é a vacina, que é e você pode ver que na vacina eles estavam pedindo nas primeiras doses. Eu sei porque a gente anotou isso, que a gente estava pesquisando muito sobre isso. Chamava-se Covid-19 o controle, né? Que a gente fez até uma conferência na igreja logo que voltou, né, da pandemia. Né? A gente tem que ver, irmãos, o seguinte. Naquela pandemia foi feito ali um mapeamento de tudo. Mapeamento social, financeiro, tudo da pessoa. A pessoa hoje o governo tem de volta. Tudo. Então, o que nós temos aqui hoje é que quando Babel nasce, quando o Babel de Gênesis 11 vai nascer, a cidade de Babel foi estabelecida como lugar onde o homem podia unir-se em busca de suas próprias concupiscências. Pois uniram-se em uma aliança espúria e assim estavam alcançando o que eles mesmos não conseguiram fazer sozinhos. Os seguidores de Nimrod idolatravam como um herói nacional. E ele, por sua vez, amava receber essa adoração. Ele, e não Deus, torna-se o objeto da adoração e da admiração do povo. Parece muito com o Brasil isso, não? Não parece? Parece demais. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa bem simples aqui, ó, para eu ler. Isso aqui já foi colocado tem bem tempo aqui. Ok, eu acho que vai estar por aqui uma hora dessa. Era a sua palavra cheia de arrogância,
quem guiava o povo e não mais a palavra de Deus. Era a sua torre quem trazia segurança para o povo e não mais a mão do onipotente Jeová. A Torre de Babel, ela era, como a gente pode dizer assim, uma ideia mais ou menos, deixa eu ver aqui, ela era a ideia da ordem que estava para vir. Então nós temos sim, vai ter sim, um novo governo, e esse governo começou a ser resetado, acredito eu, que na própria pandemia, ele começou, que na pandemia a gente começou a ouvir, né? Precisa-se de um governo só. A própria União Exatamente. Europeia falando, não, para ajudar, queira que não, os países até agora, né, a gente está vendo Exato. tudo quebrado. Exatamente. A gente nunca viu isso. E agora nós devemos passar agora, para que tudo dê certo para a nova ordem mundial, nós devemos passar agora em um apocalipse financeiro muito grande. Talvez? Por aí, uma terceira guerra, juntamente com uma nova pandemia, mas algo que dê mesmo uma quebra na economia dos países, porque os países precisam perder a sua soberania. E eles vão perder, porque a maioria deles já perderam. É o chamado que tem lá é o chamado Ordem Abishal, que é a ordem que advém do caos. Ou seja, isso a sociedade secreta sabe muito bem do que eu estou falando, que isso tem um diploma aí das sociedades secretas, dos graus 33, tem esse dito lá, Ordem Abishal, a ordem provida do caos, ou seja, a ordem que emerge do caos. Então, sim, nós vamos ter uma nova ordem mundial e vamos ter, a pergunta foi um novo governo, não foi? Teremos um governo mundial. Sim, teremos, porque a Bíblia diz que também teremos. Né? A Bíblia chama esse novo governo mundial de anticristo. Eu não entendo por que aqui os crentes ficam tão abismados com essas coisas. Não é? Eles leem a Bíblia, sabem que vai ter, e ficam dizendo, olha, vocês sabem, a China, ela pode ser o novo governo mundial. E eu pergunto, e daí? A Rússia pode ser. Qualquer um desses pode ser. Inclusive os Estados Unidos, que a maioria dos crentes idolatam. Todo mundo gosta dos Estados Unidos, que eu não entendo. Inclusive eles são o maior candidato a ser. Né? Eles são o maior candidato a ser. Ele e a China é o maior candidato a isso. Eu não entendo a idolatria, onde é que fica, mas deixa pra lá, né? Vamos lá. Quarta pergunta. Podemos impedir estes acontecimentos? Olha bem, Débora. Como a gente vai falar do anticristo no próximo vídeo, né? Eu não vou me aprofundar muito aqui na ideia do anticristo, porque a gente vai falar dele no próximo vídeo. Aí vai ser um documento só, um programa só para ele. Mas a questão nós podemos mesmo impedir isso de acontecer? Gente, isso é de uma imbecilidade, me perdoe. Muita gente pode impedir, lutar contra. Porque isso não está calcado na... É por isso que eu não gosto da teologia arminiana. Eu não gosto mesmo. Você sabe muito bem, né? Tem até um livro que eu escrevi que está aqui. Olha. Quem quiser adquirir, por favor, nos ajude. Livre-arbítrio, uma cadeia disfarçada de liberdade. 10 motivos para não crer no livre-arbítrio. Por favor, adquiram esse livro, vai ser muito salutar para vocês. Mas olha bem, é uma ideia tão atormentada essa, que o pessoal fica lutando contra o ilutável. Se essa palavra existe, né? Ilutável, né? Eu acho que ele não existe não, mas é uma palavra bonita, mas deveria existir, né? Mas olha, como é que vão lutar contra uma coisa que ela já foi estabelecida pelo próprio Deus? Não tem como voltar atrás disso. Foi Deus quem determinou e vai acontecer. Tem que acontecer. Eles vão colocar ideologia de gênero na escola. Vão. Durma com esse barulho. Ensine seu filho a teologia certa. Foi igual no estudo da igreja, eu lembro até hoje. É uma batalha de soberania. No livro do Apocalipse, né, que a gente está estudando, Sim, a gente está ensinando. É uma batalha de soberania. O reino de Deus e o reino das trevas. O reino do diabo. A gente está numa guerra. A gente está numa guerra, exatamente. É uma guerra sem armas. Uma guerra sem armas. E eles vão usar armas contra a gente. Porque eles vão matar a crente. Vai. Nós é que não vamos matar ninguém. Bom, ao menos não devemos, né? Não devemos orar. Só é o que falta, né? Agora,
A questão, irmãos, é que a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, como está no livro de Apocalipse, a igreja que se veste de sol, de Apocalipse 12, essa igreja que está dentro de tribulação, uma atrás da outra, o mal é que tem pastor por aí ensinando que vai ter um arrebatamento secreto, que vai ser livre disso, liberto daquilo. Essas lorotas que eles não conseguem provar com 3 versículos para frente da Bíblia, fica só enganchado num versículo só. O ruim é isso. É que as pessoas estão comprando ideias que é tão estapafúrdia de quanto quem está vendendo. Ora, mas tem gente que compra até sal grosso, né? Vai fazer o quê, né? Quanto mais umas ideias dessas. Mas a questão, Débora, é que não dá para lutar contra isso, com essas armas que eles estão lutando, não. Porque quem está ganhando muito com isso são os políticos, e principalmente político pastor, né? Que a gente de vez em quando escuta aqui, né? Você sabe que a igreja precisa de alguém para lá para defender os seus interesses. Não, irmão, a igreja precisa de bons pastores. Não de bons políticos. Precisa ser pregado. O evangelho precisa ser pregado. Mas sabe o que é que acontece hoje com esse advento político? Ao invés da igreja de hoje querer evangelizar as pessoas, elas estão querendo cristianizar o Estado. Cristianizar o Estado. E cristianização do Estado, a gente viu cristianização do Estado, a gente viu com a Igreja Católica. E olha a tragédia que foi, não deu certo. Não e a deu gente certo. falou, a gente comentou essa semana, Jesus nunca quis que o Estado fosse crente. Não, ele disse: dê a César o que é de César E a Deus o que é de Deus. Então, o que a gente tem que fazer é entender que é uma batalha de soberania. E não é uma batalha de soberania batendo em um pecado só. Não, Igual hoje, né? Parece que até 4 pecados na igreja que a gente conta muito na nossa igreja, né? Parece que o pecado hoje da igreja é só esse. É homo, aborto, drogas e acho que é aqui, morrer outros, né? Não tem outro não. E votar no PT. Ou então o outro votar no Bolsonaro. Então é os 4 pecados da igreja capitais hoje. Ou seja, gente, aí o divórcio pode, fornicação pode, pornografia pode, mentir pode, tudo pode. Então é uma igreja que ela não precisa fazer muita força para aderir ao sistema do anticristo. Porque ela já aderiu. A gente fica vendo um monte de gente com medo. Ai, mas se souber. Era para estar feliz. Era para estar feliz. Era para estar feliz. Poxa, finalmente está acontecendo as coisas. É engraçado, né? Que eu ensino na igreja nossa que a gente tem que estar feliz com essas coisas. Finalmente está acontecendo tudo. A gente está voltando, está mais perto. Jesus está mais perto. Não, o povo está ficando com medo. E querendo ganhar isso num grito, com política. No fight. Fazendo eventos gospels. Vamos promover, porque é o que eles chamam de evangelho hoje, Débora. É por isso que esse pessoal não vai entender a batalha de fato onde a gente está. Se eles não entenderem isso, a gente vai, só falta 5 minutos, nós vamos chover no molhado. Por quê? A batalha de fato onde nós estamos é uma batalha igual você citou, que aprendeu muito bem na nossa igreja, a batalha de soberania no Apocalipse, porque nós somos amilenistas. Nós cremos que ali no Apocalipse é uma batalha de soberania. De um lado, os selados de Deus, do outro lado, os selados da besta, que a gente vai falar aqui no próximo programa. Mas o pessoal tem uma ideia tão louca, mas tão louca do negócio, que eles estão assim, sem nem saber o que é que vão fazer. Ou seja, eu tenho que colocar lá o Bolsonaro para defender os direitos da família. Aí o outro diz: não, eu tenho que colocar o Lula para defender o direito do pobre. Aí o outro diz: não, eu nem sei se pode falar o nome desses caras mais na internet, porque ficam derrubando o vídeo toda hora, tá tão chato isso. Aí o outro diz: não, vamos ser contra a ideologia de gênero nas escolas, mas eu quero que coloque a oração do Pai Nosso dentro das escolas também, tal. Para falar a verdade, você está formando em filosofia, você sabe muito bem, e quem está na nossa igreja sabe, eu sou contra até aula de ensino religioso na escola. Não é desde pequenininha que eu venho dizendo isso sempre, né? Desde que você é nova. Então, o Estado, irmão, é laico. E nós não deveríamos colocar nossa fé no Estado. É simples a coisa. Você quer saber de uma coisa? A primeira coisa que a igreja deveria fazer era parar de votar em pastor. Se ela quer mesmo fazer uma revolução na política, vote em bons crentes. Pare de votar em quem é pastor. Simples assim. Não vote mais a partir de hoje em quem é pastor. Porque quem é pastor e deixou de ser pastor para ser político, ele não entendeu o que é ser um pastor e nem tampouco entendeu o que é ser um político. Ele não entendeu. Ah, pastor, então o crente não pode ser político. O crente pode, irmão. O pastor é que não. O pastor um bom crente querer ser um bom político, isso não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum. Agora um pastor abandonar de ser pastor para ser um político ou querer ser os dois, aí é que não dá mesmo. Aí é que complicou geral. Você entendeu? Então a gente está vendo, Débora, hoje uma guerra de soberania, um desmonte está sendo feito, uma falsa igreja instalou-se.
para dar mais força ainda a esse sistema. E não tem nada que as pessoas possam fazer para isso. Nada, nada, nada. Ficamos com 2 perguntas para o próximo. Uma só. Uma só, qual é que é? Teremos mesmo a única religião estatal. Isso, aí a gente já fala junto com a do anticristo. Sim, vai casar tem a certinho. ver. Então vamos se despedir do pessoal lá. Se você chegou até aqui, né? O nosso programa de hoje foi bom, uma ordem mundial. O próximo vai ser anticristo, então. O próximo, então, é que vai ser do povo tem muita dúvida sobre Anticristo e nova e religião. Religião estatal. Religião vai estatal. ser estatal. Então, se você tem alguma dúvida, irmão, já deixa no comentário aqui. Tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos que saem. Tem gente que não ativa e acha que não vê se saiu o vídeo ou não. Exatamente. Ativa o sininho, deixe seu gostei, comente nos comentários. Um abraço e que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se estiver aqui em Lafayette, vai lá na nossa igreja, Igreja Reformada Palavra da Cruz, Rua Lei Benítez dos Anjos, 528, Santa Matilde, aqui em Lafayette. Nós vamos estar começando um estudo sobre João capítulo 14, 15, 16 e 17, né? Chamado Sermão do Cenáculo. Vai para lá, domingo às 7 horas da noite, que nós te encontramos lá. Fica na paz em nome de Jesus.